Olá, querido. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar assistindo a esse vídeo, esse pequeno vídeo. Eu quero te agradecer porque você tirou um tempo, tá? Tirou um tempo aí do seu dia, 5, 6, 8 minutos no máximo, para trazer uma reflexão para a sua vida. E eu já antecipo a você que a reflexão de hoje é uma das reflexões mais difíceis que existe. E se nós formos analisar a questão emocional e a fé ao pé da letra, nós teríamos que criar um curso ou uma faculdade para poder falar sobre isso, tá bom? Mas, como é uma reflexão, e aqui nesse canal nós trazemos reflexões e orientações sobre a questão emocional, então eu trago para você mais uma reflexão. O tema de hoje é: problemas emocionais são falta de fé? Então nós temos hoje dois campos para nós olharmos: olhar a questão das emoções e olhar a questão espiritual. Eu vou te fazer uma pergunta para poder começar a nossa reflexão. Quando você está com problema de ordem física, tá? Problema cardíaco ou problema pulmonar ou algum tipo de problema, você não vai ao especialista? E o fato de você procurar esse tipo de especialista quer dizer que você não tem fé? Vou tirar um exemplo. Você está fazendo um tratamento cardíaco, você está com um problema no coração e você vai ao cardiologista. O fato de você ir ao cardiologista é falta de fé? Por que eu estou perguntando isso? Porque quando nós entramos no campo das emoções e nós vemos, homens e mulheres, muitas das vezes espirituais, que buscam fortalecimento espiritual com algum problema de ordem emocional, muitas vezes nós olhamos como uma questão relacionada somente espiritual, ou seja, está num quadro depressivo, está num quadro ansioso porque não tem fé. Mas espera aí, se eu vou ao cardiologista não tem nada a ver, mas se eu vou ao psicólogo, ao terapeuta, ao psiquiatra, é falta de fé? Por que nós não conseguimos relacionar essas duas áreas da mesma maneira? Será que a psicologia, como a psiquiatria, assim como a cardiologia, como o neurologista, assim como o ortopedista, não são profissionais que atuam na área da saúde de forma geral? Por que existe essa divisão, né? Um olhar sobre um diferente sobre o olhar do outro. Para isso, nós temos que entender isso aqui, ó. Nós temos que entender o papel da psicologia e o papel do campo espiritual. E nesse dia, eu quero mostrar para você aqui 3 campos fundamentais do homem, tá? Nós, seres humanos. Eu vou chegar aqui mais para frente para ficar mais pertinho, tá bom? 3 campos. Nós temos em nós, tá? Isso aqui é uma visão teológica, tá bom? Nós temos um campo espiritual, e eu coloquei espiritual no centro porque é o centro, tá? É o que nos sustenta. Nós temos um campo físico e nós temos um campo emocional. Esses três, eles dialogam entre si. Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. E como é que a psicologia vê? A psicologia, ela considera somente 3 áreas humanas. Ela considera o biológico, ela considera o psicológico e ela considera o social. Mas espera aí, Patrícia, a psicologia, ela não considera, né, o espiritual? Não. Hoje, com o tempo, tá? A área espiritual hoje é uma área considerada fundamental no desenvolvimento, ou seja, até na cura. Hoje a medicina, ela estuda isso, tá? E depois nós podemos falar com calma mais para frente, no próximo encontro. Mas o que eu quero dizer para você? Nós temos que ter o cuidado de não deixar acontecer isso aqui. Eu não sei se algum líder vai estar aqui, né, vendo essa pequena meditação, mas é interessante, né, que muitas vezes nós pegamos alguns problemas que são de ordem psicológica e nós espiritualizamos. Assim como nós pegamos questões espirituais e nós olhamos com um olhar psicológico.
O que nós temos que ter cuidado é ter um olhar, é saber discernir uma área da outra. O homem é corpo, alma e espírito. Ele pode estar espiritualmente bem e ele pode não estar sabendo lidar com alguma questão da sua vida. Isso é falta de fé? Não. Isso é uma área específica que ele precisa de ajuda para desenvolver. E aí, a área espiritual é uma área que sustenta sim. Mas lá no início eu te fiz uma pergunta. Peraí, eu estou espiritualmente bem, mas eu estou com problema de saúde e eu preciso ir a um especialista cuidar. Por que eu não posso estar espiritualmente bem e de repente não estar sabendo lidar com alguma área das minhas emoções e preciso de uma orientação? A palavra de Deus, livro de Reis, né, fala que estavam fazendo uma obra, né, que os profetas estavam fazendo ali uma obra, e a palavra diz que eles estavam usando uma ferramenta, né, que fala que o profeta fez, né, flutuar ali o machado, e de repente aquela ferramenta ela caiu e através, né, daquele milagre, né, concedido por Deus, eles conseguiram, né, o profeta fez o machado flutuar. Essa palavra é muito interessante porque mostra que nós podemos estar na obra, Deus está na direção, mas Deus nos dá ferramenta para a obra ser concluída. E nós temos que saber que as áreas hoje médicas, elas são ferramentas emprestadas, todas foram criadas por Deus e Ele está no controle de tudo. Se hoje existe uma área, né, que olha o desenvolvimento emocional, por que não ser uma ferramenta para o nosso desenvolvimento? Mesmo nós, homens e mulheres de Deus, que muitas das vezes estamos à frente de trabalho e aí temos uma necessidade emocional, por que não usar essa ferramenta emprestada de Deus para poder dar continuidade na obra? E aí eu quero trazer, para finalizar, algo interessante, né? Não precisamos cristianizar a psicologia, ou seja, a psicologia ela é uma ciência e nós não podemos pegá-la e, né, jogar um olhar todo espiritual sobre ela. Nem mesmo podemos demonizá-la. Essa palavra é do pastor Jamiel de Oliveira, que é um médico também, psicólogo, que trabalha na área de saúde mental, e ele diz, olha, a psicologia ela é uma ferramenta que nos auxilia na compreensão do ser, ou seja, na compreensão do homem. Nós não podemos, né, botar ela no central, né, ela antes do espiritual, não, mas nós temos que saber o lugar dela e saber no que ela pode nos auxiliar. E é muito bom. Hoje existem pessoas dentro das congregações sofrendo por questões emocionais e muitas vezes, né, o olhar da liderança, o olhar de quem está em volta está tão bloqueado que não consegue ver e orientar para que aquela pessoa venha buscar ajuda, busque entendimento. Nós somos um ser em que o nosso espiritual está no centro, ou seja, ele sustenta tudo. A psicologia, como as outras áreas médicas, tem o seu papel no nosso desenvolvimento, mas não é mais importante do que a questão espiritual e a palavra na nossa vida. Mas peça orientação. Talvez você pode ajudar uma ovelha, alguém no desenvolvimento de algo que precisa de uma orientação médica. É uma ferramenta para ser usada. Se você tiver dúvida, pode deixar a mensagem e obrigada por ficar até aqui. Até mais.